Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje estou aqui com a presença ilustre da nossa querida Natália Milos. A Natália, ela é CEO da Natália Milos Assessoria em Vistos e Passaportes. Então, já vai se preparando que o tema é fantástico. A Natália, ela viveu no Canadá de 2013 a 2019, então tem muita experiência por lá. Vamos falar também sobre isso. E também tinha uma rotina constante de estar nos Estados Unidos ao longo aí de toda a sua vida, desde pequenininha, ela está sempre viajando para os Estados Unidos. E atualmente, com 35 anos, ela equilibra aí a jornada profissional com a incrível experiência que ela tem de ser mãe solo, aí, enfrentando os desafios da vida diária aí. Natália, muito obrigado pela tua presença. Vai ser uma alegria aqui para a nossa audiência conhecer um pouco da tua história, de tudo que você tem feito aí para proporcionar para as pessoas realizarem aí os sonhos delas de explorarem o mundo através do turismo, dos estudos, dos caminhos da imigração. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Ai, que prazer, Fábio. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz. Vai ser uma delícia esse bate-papo. Espero que tiramos muitas dúvidas aí do pessoal, curiosidades. Vai ser um papo muito gostoso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Maravilha, maravilha. Então, eu já vou começar querendo saber. Me fala sobre como que é essa sua assessoria, né? Todo o respaldo que você dá hoje para as pessoas que procuram aí a sua assessoria de vistos, de passaporte. Ai, que prazer falar disso, que delícia. Bom, é exatamente isso. A gente, primeiramente, bem-vindos à assessoria Natália Milos, né? Nós, eu brinco muito, tá, Fábio? Eu falo, na hora de escolher uma assessoria, é muito importante você considerar vários dos aspectos, tá? O tempo de abertura da empresa, é lógico, CNPJ, é importante vocês pesquisarem, tá? Isso não é mentira. Tem muita gente muito boa no mercado, mas tem gente também que está ali tentando apenas uma renda extra, enfim, né? Nada contra, muito pelo contrário. Inclusive, convido vocês a falarem comigo depois, a gente bate um papo sobre isso. Um tema de outro momento. Mas na assessoria, a gente cuida do início ao fim, não tem fim, né? Vocês ainda vão passar aí, depois de visto aprovado, vocês ainda vão passar por uma imigração. Então, a gente está com você do início até a pisada do seu destino, né? Eu gosto muito de mencionar que a gente trabalha com sonhos. Então, esse cuidado, essa aproximação da história do cliente, montagem de estratégias é importantíssimo. São questões muito importantes que vocês precisam considerar na hora de escolher a sua assessoria, tá? Pontos importantes, né? Ou talvez diferenciais aí na nossa assessoria. A gente faz alinhamento com o cliente antes do envio do processo. Parece bobagem, mas é um tempo de qualidade que a gente tem ali com o nosso cliente para alinhar todo o processo antes do envio. Preparação da entrevista. É importantíssimo saber o que levar, documentos ali na hora, né? Porque pode ser que peça, a gente sabe que a chance de pedir é muito pequena, porém, é importante que você saiba que a chance é aquela, a única chance que a gente tem de provar, caso eles peçam, é aquele momento. Então, a gente vai estar com vocês, né, do início ao fim. A gente tem montagem de estratégias. Quando a gente faz uma análise do perfil, né, do cliente, eu gosto muito de bater esse papo com o cliente no início, entender sobre questões. Por quê, Fábio? O que acontece? Às vezes a gente não quer atender o cliente, e não é atender o cliente, eu até me corrijo aqui, tá? Estamos informando que ele não está apto para o momento, portanto, criaremos estratégias para que ele fique forte, para que o processo fique forte, né? Mas a pessoa tem um vínculo empregatício, né? Um trabalho há muitos anos, ótimo, mas o salário é muito baixo. Gente, a gente está falando de $1 aí, que está alto. Ter uma renda baixa, isso vai comprometer.
o processo. Então, esses são só alguns dos exemplos que a gente senta, conversa, analisa, cria estratégias para um novo processo, para que, né, para quem sabe, daqui a um ano. Lembrando, o seu processo talvez não esteja pronto para agora. Melhor do que ter uma negativa. Então, nós somos muito francos nessa conversa, se a pessoa quer aplicar mesmo assim, correr esse risco, tá tudo bem, a gente senta, a gente conversa, mas alguns ficam tristes, né? Algumas pessoas, alguns clientes aparecem e falam, poxa, não vou aplicar agora com a Natália, então tudo bem, vou para outro lugar. Não tem problema, tá tudo bem? É de fato essa questão de cuidado, porque a gente sabe da importância desses vistos aí na vida do pessoal. Nossa, maravilhoso. Já deu uma aula aqui no início, porque esse é um conflito, vamos dizer, e lógico que a gente sempre busca entender as pessoas, mas é interessante como isso se repete, né? Você, por exemplo, fazendo lá um visto para os Estados Unidos, por exemplo, ou para uma outra nação, é semelhante o entendimento das pessoas que buscam, por exemplo, um visto para Portugal com a gente, né? Porque o que acontece? A pessoa às vezes não entende que a gente está ali para dizer para ela a regra do jogo. Exato. Se a gente entenda, né, mente ou engana a pessoa, ela toma uma negativa e isso vai jogar para frente o desejo dela para muito tempo. E talvez fechar a porta completamente, dependendo do país, né? Estados Unidos, ele vai dificultar mais, né? Se você tomou uma negativa anterior, né? Você já fica meio que marcado, né? De uma forma. Então, na verdade, você fazer uma análise detalhada e real das suas condições, porque eu conheço muito pouco sobre os Estados Unidos, mas eu sei que tem, sei lá, 200 tipos de vistos diferentes. E às vezes a pessoa viu uma notícia ou ouviu uma história a respeito de um tipo de visto e ela quer bater na tecla que aquele ali é o melhor para ela. Exato. E às vezes não é. Às vezes tem outro que é melhor para ela, não é isso? Exatamente, Fábio, muito bem mencionado. São mais de 187 tipos de vistos, se eu não me engano, 187 tipos de vistos. Portanto, um caminho nós podemos encontrar, incluindo as cidadanias que te possibilitam, né, com benefícios aí para os Estados Unidos. Então, lógico, a gente está falando dos Estados Unidos por ser o mais procurado, não vai ter jeito. Mas é o que eu digo, quando bem assessorado, quando bem instruído, não tem erro. Agora eu digo, isso foi muito bacana você mencionar sobre mentir. Quando uma assessoria te disser, olha, vocês que estão assistindo aí, se uma assessoria te disser, pode vir comigo que eu garanto, isso é balela, isso é papo de venda, gente, isso não existe. Por mais que nós façamos, o principal intuito de uma assessoria é assessorar do início ao fim, o que fazer, qual o melhor caminho, estratégias, documentação, tirar a burocracia de você, tirar a dor de cabeça, tirar tempo perdido, né? Tudo isso, inclusive, não podemos representá-los em consulado. A entrevista ela é sua, você terá que fazer isso. O que nós fazemos é a representação de renovação, aquela que está dentro do prazo, a gente já menciona isso daqui a pouquinho. Então, é muito importante vocês estarem seguros com essa informação. Se alguém te garantir a aprovação, saia correndo. Por mais que a gente, com a expertise, com a sabedoria, a gente entende que esse perfil tá muito bom. Esse é um perfil maravilhoso. Esse daqui é daquele jeitinho que a gente gosta de receber no escritório, porque a gente tá tranquilo. A gente não pode dizer isso ao cliente, ao solicitante. Por quê? Porque nós recebemos a informação que o solicitante nos dá. A imigração americana sabe de tudo. Então, a gente defende da melhor forma possível. Existem campos ali que a gente brinca aqui dentro do escritório, que são campos secretos de defesa, né? Onde nós iremos defender o cliente de fato. Mas vem cá, aí a imigração vai lá e descobre alguma coisa e o visto é negado. Então, quer dizer, o perfil que estava todo perfeito para a gente, todo do jeito que a gente gosta, alguma coisa foi barrada. A decisão é 100% da imigração. Perfeito, perfeito. Ou seja,
a ação, né, que é feita por uma assessoria, ela é uma ação, é uma atividade meio, ela não é atividade fim, né? As pessoas acham muitas das vezes que a caneta está na nossa mão, que o poder decisório está na nossa mão. E ela, digamos assim, ela erra na análise de, às vezes até de quem criticar, né? Tipo, a Exato, culpa é do governo, não é, né, nossa, exato, digamos assim. exato, que sonego, exato, Exato. pois é. Desde que, lógico, a gente passe a informação adequada. E é óbvio que essa é a nossa intenção sempre. Mas uma dúvida que eu quero tirar com você, Natália, até para eu entender e conhecer um pouquinho também do teu público, das pessoas que te procuram. Qual é a faixa média aí de idade das pessoas que procuram fazer um visto hoje, principalmente para os Estados Unidos, né? Que com certeza aí deve ser o 01 aí, né? De procura, né? Qual é a É, faixa média de idade que você percebe assim no seu público, por exemplo? Fábio, muito boa pergunta. Realmente nós temos, né, procura do Brasil inteiro com todas as faixas, mas família acima dos 30, aí dos 30 aos 40, 45, essa é a Mais procurado. mais procurada, sem dúvida. Eu acho que são pessoas que já estão estabelecidas no mercado, financeiramente, família, né, tem laços no país, então são pessoas que também entendem um pouquinho das regras do turismo nos Estados Unidos para então aplicar. Por quê? Temos de todas as faixas, né? Porém, os adolescentes entendem que talvez eles precisam iniciar com o estudo, né? Uhum. O mais jovem. Os mais velhos vão para visitar, eles vão para talvez visitar familiares, né? Eles também entendem da regra, mas a procura é mais renovação. Então, eu acho que os primeira via, né, que chama, Uhum. são pessoal nessa faixa etária aí mesmo. Legal, legal. E quando você percebe ali na consulta, na conversa, na assessoria em si, né, no bate-papo, quem que costuma tomar mais a decisão? Os homens que querem sair ou as mulheres que querem sair, principalmente do Brasil, nesse caso, assim, fazer os vistos? O que que você tem percebido em relação a isso? Muito interessante. Bom, falando de visto de turismo, Fábio, por incrível que pareça, o nosso escritório não é um escritório de segundas intenções. Os solicitantes que nos, graças a Deus, né, os solicitantes que aparecem realmente estão trabalhando, na verdade, trabalham com cenários de vistos adequados para aquele perfil. Então, por exemplo, se você tem interesse em imigrar, em morar nos Estados Unidos, excelente, temos caminhos para você. Agora, o visto de turismo, eu tenho percebido que é mais a mulherada. A mulherada faz a cabeça do homem e aí vai a família. Eu acho que ainda ganha a mulher. Eu acho que a mulherada Legal. tá querendo passear mais. Muito bom, muito bom. Isso é muito interessante porque você vai analisando, né, e percebendo e conversando com as pessoas e você vai observando o seguinte: poxa, existem casos que isso parte mais da mulher, existem outros casos que partem mais do homem. Isso vai variando. Às vezes não, são os dois mesmo que já estão decididos e vamos, né, Uhum. sair mesmo, né? E uma questão assim importante, né? Eu acho que toda pessoa que pensa um dia, né, digamos, seja a turismo, né, visitar os Estados Unidos ou de repente se mudar efetivamente, né, fazer uma transição. Como que, como que você pode dar talvez uma instrução a respeito de organização financeira, por exemplo? Porque você acabou de citar o dólar, né? O Exato. dólar hoje está por volta de 5 e pouco, quase 6, já subiu mais do que isso. A gente sofre muito com a variação cambial, né? É. E quanto tempo, assim, lógico que vai depender, às vezes a pessoa tem uma condição financeira um pouco maior, vai ter uma capacidade de reserva maior, mas para uma pessoa, por exemplo, que pensa, seja um turismo, poucos dias, assim, o que seria uma reserva legal para ela é, se planejar, sabe? A pessoa como um primeiro passo, como uma organização. Fantástica pergunta. Essa é uma das que mais aparecem, por incrível que pareça. Legal, legal.
Veja, Fábio, é muito complicado eu dizer um número, tá? Sim. Eu vou te dizer assim, um geral mesmo, né? Legal, bom. Uma pessoa que está indo para Disney, né? Precisa ficar hospedada no hotel, precisa pegar um carro ali e vai para o parque. Bom, se ela me disser que ela recebe 6 mil, não sou boa de matemática, vocês me ajudam, vocês estão pega a calculadora aí agora. O que acontece? Ela recebe 6 mil no mês. Para o brasileiro, a gente sabe que 6 mil é muito bom. É uma grande. Quer dizer, a gente sabe da economia, a gente sabe da Sim. situação. Então, quem recebe 6 mil, é possível para dizer? Claro que é. A gente se organiza, a gente dá o jeito, a gente, né, parcela. A questão é que, Uhum. vamos fazer uma conta rápida aqui. 6 mil reais no mês, certo? O dólar, vamos aproximar para 6, só para dar uma Sim, vai arredondada. ficar fácil a conta. Uhum. Me facilitar a vida, por favor. Isso. Vamos contar aí com $200 do ticket. $200 do ticket do parque ali, né? Do parque temático. Vamos colocar $200 de uma diária de um hotel? Lembrando, estamos bem arredondando, colocando baixo, tá? Você não vai apenas num parque, você não vai ficar apenas num dia. Estou dizendo em um dia. Uhum. Sim, sim. Diária de um carro, uns 200, tô chutando, tá, galera? Vocês vão conseguir encontrar muito mais barato. Eu Sim. entendo. Mas, por favor, entendam o meu raciocínio. Só um geral. Exato. $200 para se alimentar ali de hambúrguer, de batata frita o dia todo, né? Bom. E vamos supor que você gaste mais 200 para souvenirs. Em um dia, você gastou o seu salário mensal. Então, essa conta precisa ser considerada para você por conta de uma avaliação que o agente migratório vai ter? Provavelmente. Quem garante? Ninguém garante. Estou dizendo pela Uhum. experiência, tá? Boa. Vocês precisam considerar reserva. Vocês precisam fazer um cálculo aí de quantos dias. Por isso, numa aplicação para um turismo, é interessante que você não coloque 20 dias, que você não coloque 30 dias. Por quê? Porque vai ser avaliado o seu financeiro para isso. Do Uhum. contrário, você será suspeito. Vem cá, como que você recebe isso e vai ficar tudo isso? Lembrando, gente, nós somos o terceiro no ranking de ilegais nos Estados Unidos. Então, Caramba, não sabia desse dado, não. exatamente. Brasileiro é o terceiro maior número de ilegais? O terceiro, a gente só perde para México e Canadá. Portanto, nós já Não sabia. temos uma red flag, a gente já tem uma bandeira vermelha na hora de uma aplicação, com tudo certo, né? A gente precisa considerar fatores de muito peso, que é o financeiro, por conta do turismo, estamos falando de um turista, você precisa ser um bom turista, você precisa gastar bem, né? E então, voltar. E o que te faz voltar? O trabalho. O laço com o seu trabalho, ou o laço com a sua família, né? Então, tudo isso a gente te apresenta. A gente vai minuciosamente olhar, com calma, com cautela. Se não é para agora, a gente monta estratégias. Lembrando, mas Natália, eu recebo 6 mil, então eu não vou ter o visto aprovado? Não é isso. Por quê? Porque outros vínculos serão avaliados, né? Uhum. Se você tem 6 mil, mas você guardou uma grana, tem laços para voltar, tá tudo certo. Interessantíssimo. Interessantíssimo como que é, digamos assim, a cabeça, né, do governo americano, vamos dizer assim, né? Digamos, essa pessoa não tem nada que aprenda no seu país de origem, então a chance dela vir para cá para ficar é muito maior. É mais ou Exato, menos isso, né? Ela exatamente. não tem condições, digamos assim, vamos dizer, um salário que justifique esse movimento. Então, ela pode ter feito uma reserva para entrar e não voltar mais para, né? Exatamente. Poxa, isso é Exatamente. muito. Eles pedem extrato bancário, alguma coisa assim, para comprovar a movimentação, alguma coisa? Chega a esse nível? Infelizmente, não. Por quê? Porque, diferente do visto canadense, por exemplo, do australiano, por exemplo, existe a possibilidade de anexarmos os documentos, anexarmos as comprovações financeiras. O americano, não. O americano, a gente parte do pressuposto que eles sabem de tudo. Então, não adianta dar o jeitinho brasileiro de dizer ganho 25 e você ganha 10, né? Uhum.
Mas eu não declaro. Bom, aí a gente vai conversar, a gente vai entender o que aparece, o que é importante a gente colocar, porque, gente, trabalhar, na verdade, num cenário de tudo correto é a melhor jornada, não vai ter jeito. Muito bom, muito bom. Isso aí evita muito problema, muito transtorno. E assim, eu não sei se você tem esse número, se tem essa ideia, porque a gente está vivendo nos Estados Unidos, né? E lógico que a gente não está aqui para entrar em polêmica nenhuma, né? De política, nada disso. Mas recentemente a gente teve algumas matérias na televisão, né? Falando sobre deportados brasileiros, né? Dos Estados Unidos. Recentemente apareceu algo nesse sentido. Aquilo ali são pessoas que tentaram fazer um caminho de legalidade, que eu já estou indo para um extremo para via coiote, alguma coisa assim, ou pessoas que tentaram um caminho via avião mesmo, normal, e foram barrados. Como é que é aquilo ali? Você sabe alguma coisa? Ou se não souber também, é uma pergunta meio fuga ao tema aqui, mas me lembrei aqui agora. Sempre será um prazer. Veja, o governo atual, ele está agindo como tantos outros governos anteriores, tá? Lógico, dessa vez um pouquinho mais alarmante. Mais né? barulho, Mais barulho, mais holofotes e tal, forma que fala, posicionamento, mas assim, é de fato a organização do país. Portanto, o que está errado, e o que está de acordo com as tentativas, porque veja, quando você entra errado no país, você já é ilegal, você está cometendo um crime, né? Portanto, não tem discussão. Se você entrou errado, você está errado. Aliás, essa abertura do errado fez com que a criminalidade aumentasse, que outras coisas erradas também entrassem junto, né? Não Sim. só a abertura dos portões, mas assim, agora, aquele que entrou com visto de estudante, com visto de turismo e perdeu o status, ele não é ilegal, ele é sem status. Portanto, existe possibilidades de legalização. Inclusive, nos procure, caso você souber de alguém, porque é exatamente isso. A gente vai trabalhar para te defender e deixar você legal nos Estados Unidos. Portanto, se você entrou de uma forma legal, está cumprindo com todos os seus, com seus deveres, com seus direitos no país, nos procure, porque existe sim caminhos para te deixar tranquilo no país. Interessantíssimo. Então a pessoa pode, de repente, entrar através de um caminho correto e depois de ter entrado e ter passado o tempo de duração daquela movimentação inicial, daquele visto inicial, ela fazer uma transição, uma mudança de status para poder se readequar a uma nova realidade depois de vencer esse primeiro tempo. Exato. Existem alguns protocolos anterior a esse, né, um pedido de perdão ao governo, que se chama waiver, né, um processo aí de waiver que você pede perdão por esse tempo, e a gente vai justificar, a gente vai defender, mas é interessante que você busque essa liberdade, essa possibilidade da sua vida inteira, de poder voltar, ver sua família ir. Por quê? Lembrando de um detalhe, quando o seu visto é negado de turismo porque você quer visitar algum familiar, veja, esse familiar está sendo investigado, esse familiar está sendo olhado pela imigração. Então, peraí, você foi negada porque você tem uma filha nos Estados Unidos que está sem status ou que está como... Vamos supor que esteja sem status. Você não vai ser bem-vinda, porque ela precisa voltar. Ela precisa voltar. Então, a imigração vai entender que eles vão fazer de tudo para que você não vá, para que ela volte. E inicie uma jornada correta. Agora, já vi muitos casos, já tivemos muitos casos de pessoas serem negadas porque mentiu que tem um familiar próximo. E a mentira é assim, para ter uma reversão de mentira, Fábio, eu vou te dizer,
Existem reversões, tá? De visto negado. Se é o financeiro, a gente trabalha para melhorar o financeiro. Se é trabalhista, a gente espera mais um pouco de CLT, uma abertura de uma empresa, a gente estrutura, a gente cria estratégias para o seu negócio, para o seu plano de jornada internacional. Agora, mentira. Caramba, interessantíssimo isso. É bem complicado. Então, só voltando à sua pergunta, né? Realmente, é isso. O governo alarmou muito essa questão do ilegal nesse sentido. Está errado, não entrou certo, portanto, de fato, não é bem-vindo às leis, né? Portanto, volte e inicie um processo do zero. Incrível, incrível. Nossa, interessantíssimo. Tem lógica, naturalmente, né? Tem lógica, naturalmente. E você acha, assim, de novo, a gente está vivendo um período de incertezas e ainda é um governo muito recente, né? Fez um mês agora aqui, né? A gente está gravando aqui dia 27 de fevereiro, mas faz mais ou menos um mês que ele entrou, né? E você acredita mesmo que vai haver a possibilidade de deportação em massa? Você acha que isso deve acontecer? Agora vem a opinião da Natália, tá? Agora tira um pouquinho a assessoria e entra a Natália. Em massa eu acho difícil. O custo é bem alto. O custo é muito alto. É interessante que se trabalhe isso, que coloque cada vez mais isso na mente das pessoas, para que não entre errado, para que não faça errado. Lembrando, não é sobre os Estados Unidos, é sobre a sua jornada, sua família, seu futuro, né? Então, não faça isso. Procure opções, como a gente mencionou anteriormente, a gente tem mais de 187 tipos de vistos, possibilidades de cidadania para os seus benefícios. Então, quer dizer, caminhos nós temos. Agora, essa retirada em massa é um número muito grande, muito grande, muito grande. E não só dos brasileiros, né? A gente tem ilegais do mundo inteiro nos Estados Unidos. Então, é um investimento muito alto para o governo, sim. Acredito que está acontecendo mudanças, como quero mencionar daqui a pouquinho também uma mudança já que aconteceu nesse mês com o visto de turismo. Enfim, então eu acho que muita coisa está por vir, né? Mas o mais importante foi alarmar todo mundo e já começar com certo. O fato é, a pessoa gostando ou não deste governo ou do governo anterior, a forma da comunicação está muito mais firme, né? Exato. E é importante que aqui eu acho que entra o ponto, né? Que é o teu público, que é o meu público também, as pessoas que nos acompanham. Quem nos acompanha normalmente quer fazer a coisa certa. Exato. Então, significa o seguinte: você quer fazer a coisa certa? Talvez você esteja diante de um momento da história, né, vamos trazer assim, que seja de grande oportunidade. Exato. Porque se está havendo, né, uma consciência por parte de alguns governos que precisa organizar, regulamentar, ou seja, regulamentar significa criar regulamento, criar regras. Exato. Se você está disposto a cumprir as regras, mesmo sabendo que elas sofrem alterações constantemente, ou seja, o quanto antes você decidir, melhor para você, porque você já tem uma regra que já está estabelecida e não corre o risco de ser uma regra que seja um pouquinho mais difícil, de repente, mais complexa. Mas se você tem na sua cabeça já a disposição, a vontade de fazer a coisa certa, você não tem o que temer. Você é bem-vindo. Exatamente isso. Você é muito bem-vindo. É exatamente isso, Fábio. É exatamente. Então, esse alarme todo, esse posicionamento, né? Essa clareza das informações, eu acho que é uma oportunidade, sem dúvida alguma. Perfeito, perfeito. Porque, naturalmente, quando, um exemplo, a mão de obra que existe hoje, ela está saindo, por exemplo, o que acaba acontecendo? Abre novos postos de trabalho. Sem dúvida. Empresários, brasileiros empresários abrindo negócios, gerando empregos. Exatamente isso. São outros pensamentos, são outros planos de negócio.
Sim. E você mencionou uma coisa que me fez lembrar, né? Por conta desse novo governo, final do ano passado, o escritório deu uma alavancada, assim, absurda, e a gente falou, meu Deus, será que é isso? Será que é por isso, por conta daquilo? De fato, a 98% me perguntava, não, a gente precisa fazer o visto antes do governo entrar, antes do novo governo, porque a chance dele entrar é muito grande, então a gente precisa renovar esse visto antes dele, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Achei interessante, achei muito interessante, porque de fato a gente não tinha um cenário, a gente não tinha o que vai acontecer. Para quem conhece um pouquinho do governo, entende, né, o lado, entende as ideias e tudo mais, mas a gente não sabia o que estava por vir aí. Inclusive, Fábio, tem uma informação muito clara rodando na internet dizendo que o novo governo mudou as regras para a renovação do visto de turismo, o que na verdade não foi o novo governo, né? Essa regra, eu vou explicar para vocês o que acontece. Quando a gente faz uma renovação, me permite, Fábio? Desculpa, sou super Claro, à cavalheira. vontade. Estamos aqui para isso. Eu adoro falar sobre isso e não vai ter jeito. O que acontece? A renovação do visto, ela é um serviço que nós fazemos aqui no escritório, que é a renovação sem sair de casa. É uma delícia e o mais procurado, o mais queridinho do escritório. Por quê? Porque o solicitante, o cliente, diz, preciso resolver o meu visto, renovar meu visto. Me passa todas as documentações e nós representamos ele. No caso, ele não precisa sair de casa. É literalmente renovação sem sair de casa. O passaporte com visto chega em casa. E o que acontece? Desde a pandemia, nós estávamos com um prazo de renovação de 48 meses. Então, após o vencimento. Então, se o seu visto venceu, né, no dia 24 de fevereiro de 2000 e agora as contas, me ajuda, 21, ele ainda estaria válido para uma renovação até fevereiro agora. E aí, que no final do ano passado, nós recebemos, por volta de outubro, novembro, nós recebemos uma informação oficial de que isso seria mudado, que essa regra teria que ser mudada, porque era uma lei, uma situação da pandemia. Então, já deveria ter mudado há muito tempo, porque a pandemia acabou, graças a Deus, há um tempo. E quando o governo entrou, que surgiu tudo isso, acabou dizendo que foi ele que mudou as regras e tudo mais. Bom, se foi uma assinatura dele ou não, o mais importante é vocês lembrarem que essa regra precisava ser alterada, tá? Ela já tinha que ser alterada, essa lei só surgiu por conta da pandemia, por conta, não tinha previsão de término de tudo isso, então não podia viajar. Agora, para sua renovação, portanto, a partir de agora, eu te informo, é oficial, a partir de fevereiro, já se iniciou a renovação sem entrevista apenas 12 meses após o vencimento. Portanto, nós temos aí apenas um ano para você renovar o seu visto americano sem a entrevista. Então, a gente consegue te representar. Após os 12 meses, não consigo renovar? Consegue, mas você terá que fazer a entrevista. Saindo de casa. Não vai ter jeito. Boa, boa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tempo de preparação, digamos, para um primeiro visto, quanto tempo normalmente você sugere que a pessoa comece a se organizar para poder solicitar esse primeiro visto? Interessantíssima pergunta. Porque o que acontece? Eu preciso entender se o cenário está todo organizado, né? Se a gente não tem que mudar estratégias, né? Do processo, da pessoa, do perfil. Então, vamos contar com uma pessoa que está com o perfil todo alinhado. Digo 1 mês e meio. A gente trabalha com antecipações de entrevista. Então, por mais que a fila esteja lá na frente, a gente fica constantemente nas tentativas de antecipação. E a gente tem conseguido 100% de sucesso nesse diferencial. Portanto, a fila de primeira via, de primeiro visto, é sempre maior do que uma de renovação. Porém, a gente gosta muito de trazer o cliente cada vez
mais perto. Por quê? Por mudança de cenário, por não deixar o cliente muito esquecido. Tem uns que esquecem, não tem jeito, vai esquecer. Então, a gente gosta de trazer essa aproximação, mesmo que não tenha viagem marcada. Inclusive, olha, a gente, é muitos insights aqui. É interessante mencionar uma dica aqui, tá? Uma dica de ouro. Antigamente, era bem visto aplicar um visto de turismo para os Estados Unidos com uma passagem. Não é mais. Não é mais bem visto. A gente está seguindo o protocolo. Primeiro, tira-se o visto americano. E depois, organiza a sua viagem. Essa é uma dica muito boa. Então, é interessante. Não compra, não gaste dinheiro, não invista em hotel, não faça nada. Primeiro, siga o protocolo. Faça primeiro o seu visto americano aprovado. E então, fique à vontade de escolher o país, o local. Desculpa, o estado, o local que vai... Exato, que vai ficar. Hoje, um primeiro visto, ele tem uma duração de quanto tempo? Quando sai o primeiro visto? 10 anos adulto. 10 anos adulto. Inclusive, muito interessante mencionar que muitas crianças estão recebendo 10 anos. Por conta da família, por conta do visto familiar. Ah, sim. Por isso, outra estratégia. Vai viajar com a família, não separe. Não tenho dinheiro agora para aplicar todos? Aguarda mais um pouquinho, aplica todo mundo junto. É uma estratégia de também mostrar para a imigração o visto de turismo, para o turismo nos Estados Unidos. Estamos indo com a família, porque a gente precisa mostrar a todo tempo a verdade. Então, se eu faço um, aí é aprovado, aí eu faço outro sem querer negado, por algum motivo que seja, já bagunçou toda a estrutura da viagem. Interessante, interessante. Por exemplo, vou fazer um paralelo aqui com Portugal rapidinho. Para um turismo, por exemplo, em Portugal, a pessoa tem que já ir com a passagem de ida e de volta, por exemplo. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos? Não, muito pelo contrário. Isso acontece muito com visto chinês também, com visto canadense, é interessante. Australiano, americano não. O americano não. O americano é interessante que você não tenha a viagem marcada, que você não tenha a viagem comprada. Sério? Sério. Seríssimo. Mas por quê? Essa eu não entendi. O visto será aprovado por 10 anos. Então, os critérios de avaliação para essa aprovação dos 10 anos vai ser baseada na sua história, no seu financeiro, no seu vínculo de trabalho, não numa viagem comprada de ida e volta. Portanto, por mais que isso antigamente era muito bem visto, tá? Isso era uma segurança de voltar. Isso. Mas viu que a passagem de volta pode ser perdida, e muitos ficaram. Então, hoje em dia, o visto será aprovado diante do seu perfil, dos vínculos brasileiros. Interessantíssimo. Muito, muito, muito interessante. E o que é legal da assessoria em si, né? Digamos assim, né, a diferença de uma pessoa que faz sozinho ou tenta fazer sozinho com uma assessoria é que essas regras elas mudam o tempo inteiro. Exato. Leis novas são criadas, são substituídas. Então, às vezes, um caminho é o melhor caminho, o outro é um outro caminho. E, às vezes, a pessoa pode até, como eu estou tentando fazer aqui com você, né? Esse bate-bola com Portugal, por exemplo. E tem coisas que são legais para... Interessantes, né? Legais nesse sentido. Interessantes para Portugal e que não vai mudar nada para os Estados Unidos. Então, é muito particular mesmo, né? Mesmo, exatamente. Por isso, eu bato na tecla dessa aproximação com o meu cliente. Eu gosto muito de sentar e bater um papo, com uma reunião de qualidade. Vamos entender o seu perfil. Não é um preenchimento que você me manda ali, né? Deixa eu ver. Não, a gente vai entender, a gente vai conversar. Inclusive, abrindo aos seus parentes aqui de Portugal, temos agora é o pessoal que está assistindo. Nós temos um cliente que veio para a assessoria da Natália Milos procurando possibilidades de ir para a Europa e encontramos, né, Fábio, ele queria muito um visto D, é o visto de trabalho para Portugal. E ele queria muito um visto D de trabalho para, enfim, queria iniciar uma jornada para abertura de uma empresa. Bom, encontramos outra estratégia muito mais interessante, né? A equipe do Fábio foi excelente para isso. Encontrou outra
possibilidade para ele, e ainda, como cereja do bolo, descobriu que era possível uma mudança de status aí no casamento, e ele está indo de uma outra forma, já vai pegar a documentação, enfim, as coisas estão andando muito bem. Então, é disso que, mais uma vez, eu falo. A assessoria, ela vai estar com você para encontrar a melhor forma da imigração, a melhor forma de entrar naquele lugar que vocês querem, que vocês pretendem imigrar. Então, quando vocês buscam um profissional, pesquisem, entendam, venham por recomendações, veja os reviews lá, né? Entenda um pouquinho o trabalho, porque é muito importante. E, Natália, uma pergunta, assim, por exemplo, o cidadão brasileiro, claro, ele tem um caminho ali para solicitar o visto americano, mas existe uma vantagem para quem é, por exemplo, cidadão europeu, né, para turismo, né? Tem aquele, ESTA que fala, alguma coisa assim, né? Que Exato. é automático, já é direto? Como é que funciona isso? Tecnologia maravilhosa, exatamente isso. É uma autorização eletrônica. Então, veja, não é um visto impresso em seu passaporte, porém, é uma autorização eletrônica que fica gravado no seu passaporte. Por isso, esses eletrônicos são fantásticos, é um caminho muito procurado, muito mesmo. Aqui no escritório, aproximadamente 5 por dia, vende, por favor, preciso, né, porque vence, né, também tem um tempo curto, dependendo aí, normalmente 5 anos, depende para o Canadá 2, enfim, depende, Cada país tem. Então, mas depende também da validade do seu passaporte, porque a gente está aplicando nele, né, então, por isso, se você acabou de renovar o passaporte e quer fazer o eletrônico, aproveita, porque aí tem um tempinho maior, mas é ótimo. Boa. Legal, interessante. Então, aí já é uma vantagem, por exemplo, para quem é um cidadão europeu, por exemplo, de ter um visto ou uma autorização, né, de turismo mais facilitada do que uma entrevista, do que uma burocracia um pouco maior, né? E, Fábio, assim, por incrível que pareça, vou contar uma das histórias aí muito interessantes. É tão rápido, a gente não pode prometer, lógico, isso depende do consulado, mas eles pedem até 72 horas, tá? Para aprovação. Então, já é rápido. Nós tivemos um caso de uma família que estava indo para os Estados Unidos com os passaportes portugueses e ela correr no aeroporto, tá? Natália, pelo amor de Deus, meu extra venceu. Corre fazer. E aqui, ó, fui lá, 15 minutos estava pronto. Caramba! Maravilhoso. Maravilhoso. Não perdeu voo, deu tudo certo. Muito interessante, né? Poxa, tecnologia é fantástico, né? Tecnologia. Muito bom. Passaporte roxinho. Aí a gente brinca, roxinho, ele não é roxo, né? Ele é vermelho, não é isso? É um vinhozinho, né? Uma cor assim meio. Legal, boa. Deixa eu só passar aqui rapidinho, que com certeza o pessoal ficou com curiosidade. Você viveu no Canadá, não foi isso? De 2013 a 2019. Como é que foi essa experiência? Qual cidade do Canadá? E conta como é que foi essa experiência aí pra gente. Ai, que delícia! Vai ser um prazer falar sobre isso. Bom, vivi em Toronto, me mudei para Toronto. Bom, minha jornada também foi de uma estudante. Fui para fazer um intercâmbio. Eu não sabia cores em inglês, então queria muito investir no meu inglês e nada melhor do que uma imersão, nada melhor do que vivência, nada melhor, né, de tudo isso. Então, de fato, assino embaixo para essa experiência fantástica na minha vida. Um pontinho aí é que eu me apaixonei pelo lugar, maravilhoso, era para ficar 1 ano e meio, e as coisas foram mudando aí um pouquinho dos planos. Busquei um escritório de imigração fantástico, que inclusive hoje é um dos meus parceiros, né, para cidadania, para intercâmbio, para, enfim, tá? Processos aí migratórios para o Canadá. Dizendo tudo isso porque eu fui fazendo exatamente como eles foram me guiando. Então, fiz o estudo, né, que era para ser um estudo base de inglês,
acabou indo para uma universidade, para uma faculdade, e então, depois da faculdade, eu recebi o work permit, né, o processo de permissão de trabalho, onde eu pude trabalhar, fui registrada, e a história foi, né, seguindo. Então, eu digo assim, nada melhor do que ter uma jornada, um plano de negócio para sua viagem acontecer tranquilamente, né? Lógico, nem sempre foram flores, lembrando que eu não tinha inglês. Quando fui trabalhar, não entendia nada, parecia, olha, papo para um outro momento, e vai ser falar tudo isso. Parecia a gata borralheira no início, porque eu não entendia, era maltratada não maltratada, lembrando, os canadenses são extremamente educados, de uma excelência em tudo que fazem, eu sou suspeita em falar do Canadá, mas foi difícil, é difícil você não entender, se você não se comunicar. Então eu tinha sede, eu tinha fome de aprender, mas eu também evitei bastante. Me perdoem, por favor, não me levem a mal, mas eu tinha um intuito de inglês, eu tinha um intuito do inglês, então eu precisava me afastar um pouquinho dos brasileiros, que tem em todo lugar, das festas brasileiras. E aí, depois que as coisas começaram a andar melhor, o processo começou a acontecer, eu me encontrei com um brasileiro, casei entre aspas, né? Casei, ficamos juntos, tive a minha canadense, e aí, por questões... Pois é, a minha mafezinha canadense, e aí, por questões maiores, questões de emocionais e tudo, preferi voltar para a mãe, né, para próximo da mamãe e tudo, cuidar um pouquinho de mim. E foi aí, no Brasil, que a história do ajudar, do querer realizar esses sonhos para as pessoas, que aumentou cada vez mais. Muito legal mesmo, né? Você viveu essa experiência, né? Viveu, poxa, bastante tempo, né? No Canadá, e ter podido fazer essa transição, né, na sua vida, alargar esse tempo, e o que você disse em relação a se afastar ali um pouquinho dos brasileiros, é o teu propósito. O teu propósito ali era dominar um outro idioma, né? E às vezes a pessoa se perde nesse propósito e não consegue aproveitar o máximo daquilo que aquela região, aquele país pode oferecer, e às vezes, né, legal, mudou, tem a experiência naturalmente, mas perde ali uma oportunidade de consolidar um idioma novo, por exemplo, né? Sem dúvida, E é isso. Desculpa, Que legal. Fábio. Não, foi muito legal. Eu ia fazer uma brincadeira. Levanta a mão aí quem não conhece uma pessoa que mora há anos nos Estados Unidos ou Canadá e que não fala inglês. Por quê? Porque se junta com o brasileiro, com a comunidade brasileira, e acaba vivendo perfeitamente bem e acaba esquecendo do idioma. O que, vou te dizer, muitas das vezes não traz um grande problema, porque a pessoa mora muitos anos lá e realmente as comunidades são comunidades muito fortes, que se apoiam, tem um mercado com produtos e tem as festas brasileiras. Então, isso em qualquer lugar do mundo, Dublin, né? Todo lugar. Então, não tem jeito, mas eu tinha um propósito, eu tinha que passar numa universidade, lembrando, eu entrei sem saber as cores, eu tinha que fazer prova, eu tinha que, né, então não teve jeito. Boa, muito bom mesmo, muito legal a tua história. Natália, já estamos caminhando aqui para a fase final aqui do nosso podcast, foi muito bom, foi uma aula, literalmente, e eu quero deixar esse espaço aqui para você deixar, por favor, suas redes sociais, como que o pessoal pode te encontrar, fica à vontade, esse espaço é seu. Ai, muito prazer, muito obrigada. Obrigada a vocês que ficaram até o final, se divertiram aqui com o nosso papo. Vai ser um prazer entender sobre o seu perfil, né? Trazer as suas estratégias. A gente bate um papo, renova o seu vício sem sair de casa. Vai ser um maior prazer. Minhas redes sociais, eu vou passar para o Fábio, a gente coloca aqui, Natália Milos, é o meu pessoal, onde a gente fala de tudo, falo da vida pessoal, falo do trabalho, trago a realidade aqui, e nós temos o perfil da empresa também, onde você pode tirar dúvidas. Qualquer um dos dois pode nos chamar lá no WhatsApp, vai ser um prazer falar com vocês. E, Fábio, muito obrigada por toda a oportunidade, obrigada pelo tempo, que papo gostoso, e que seja a primeira de muitas. Com certeza, já está mais do que
do que convidada aí para um próximo episódio, até porque tem os desdobramentos, né? De como que o governo atual vai agir, se ele vai mudar muita coisa mesmo, se não vai. Por enquanto tem muita especulação também, né? E a gente não tem muita clareza. Então, com certeza, a gente, conforme for passando e a gente for vendo as ações, tá mais do que convidado aí para deixar todo o pessoal bem informado e com assessoria adequada aí para conseguir o seu visto para os Estados Unidos. Tá bom? Com todo prazer. Muito obrigada. Maravilha. Bom, e para você que assistiu esse episódio até o final, pelo amor de Deus, não deixa de seguir lá a Natália nas redes sociais, chama ela, tira suas dúvidas para você fazer o seu primeiro passaporte ou a renovação do seu passaporte para ficar tudo direitinho. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixa o teu comentário aqui embaixo também, que a gente vai ter o maior prazer de te responder e até o próximo. Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, Natália. Obrigado. Tchau, tchau.